Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 83, Diálogo com a Sombra, Hermínio Miranda, Recordações do Passado. Então aqui nós vamos dar sequência, onde paramos quando tratamos da questão do espírito de uma mãe que se faz presente através do campo vibracional de um outro médium para poder orientar o seu filho que se encontrava no campo vibracional de um outro médium também ali na reunião, mediúnica de desobsessão. Nós já tecemos comentário a respeito desse assunto, por isso creio que eu não vou comentar mais a respeito desse assunto. Apenas rogo aos nossos amigos, telespectadores, que ore por mim para que eu continue tendo forças, porque para estar aqui agora só com muita luta, com muito esforço, mas Deus é maior, Então eu tô com uma espécie de uma angina no peito, mas é tudo absorção dos trabalhos que tivemos, que realizamos no último sábado. Então eu tenho que agradecer a Deus ainda por estar tendo a oportunidade de trabalhar. Mas eu conto também com as orações do telespectador. Aquele que puder orar por mim, mas eu gostaria de te fazer um pedido. Nunca que peça na oração que você for fazer para mim, por mim, Nunca que peça se Deus, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, afaste essa dor do peito do Luiz Antônio. Não. Com todo respeito à colocação. Se for para você rezar assim, é melhor não rezar. Ó, vó, encontrando formas de sorrir, vó. Eu gostaria que você dissesse assim, Deus, Mestre Jesus, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, sustente o Luiz Antônio com as energias de vocês, para que ele aguente durante esta prova, esta expiação, a livrar-se de tudo isso de acordo com o seu merecimento. Porque a dor, gente, e o sofrimento é uma bênção. Nós temos que ter paciência no momento da dor. Tá doendo tanto, mas tanto. Não é reclamando, não é reclamando. Mas se fosse outra pessoa, já estaria internado. Com todo respeito. Mas eu só estou pedindo energia. Só, Então aqui, a nossa irmã, ela continua dizendo assim, aquela mãe, Todos estão juntos na família, só ele está ausente, Hermínio dizendo.
não está convencido de que ele a recuse. Deseja ouvir dele próprio a negação. E ele diz que não a quer mesmo, pois seu caso ali é outro. Que ela não se meta, continue a fazer seus bordados. Ela lhe lembra as velhas cantigas e aquele tempo em que ele orava no quarto, em silêncio, junto de Deus. Depois lhe diz que vai deixar o médium pelo qual está falando para aconchegá-lo junto ao seu coração. Ora, comovidamente, a Mãe Santíssima, em palavras simples, expondo o seu problema e as suas dores. Quando conseguimos, afinal, despertar o amado companheiro, dirijo a ela um pensamento de infinita ternura e gratidão, porque estou certo de que, sem o seu concurso, não o teríamos alcançado. Bem, que ela poderia também ter guardado certa mágoa de mim, porque fui um dos agentes de sua angústia, mas não teve para mim uma palavra de censura ou de amargor. Em outros casos também muito difícil, o espírito autoritário e empolgado pelas suas ideias e pelo seu rancor, recebeu de nós a visita de um menino, teria sido seu filho, seja em outro caso, ou neto, que o desarmou com seu carinho, seus apelos, sua ternura infantil, saudando sem cerimônia para o seu colo. Basta um momento assim de ternura, de recordação, de amor, para que a luz penetre o coração angustiado desses queridos companheiros perdidos num dedalo de sentimentos confusos, cercados de sombras, dominados pela aflição. De outras vezes, amigos e parentes acham-se presentes, mas não se revelam à vista do Espírito manifestado. Respeitemos suas razões, que usualmente são válidas. Não teria ainda chegado a hora do reencontro. Nem sempre, Nem sempre, porque é preciso que ambos estejam preparados. Então vejamos, quando os mentores plasmam alguns quadros fluídicos ali na sala mediúnica, que o espírito manifestante possa ver determinadas cenas relacionadas a ele, é preciso entender que nem tudo os mentores permitem ali naquelas cenas que o espírito veja. Seria, de certa forma, como um filme que você assiste ele 100%, mas você sabe que o seu filho não pode assistir aquele filme 100%.
Então, o que você faz? Você pede para que um técnico, né, corte determinadas cenas. Consegui explicar mais ou menos para você? Você pede para um técnico para que ele corte determinadas cenas. Então vamos pensar assim, um filme. Vamos usar só esse termo assim, um filme que tem lá 1000 cenas. Você assiste esse filme de 1000 cenas. Só que você sabe que 500 cenas daquela, o teu filho ou a tua filha não pode assistir. Eles ainda não têm uma certa formação, não compreende, pode desestruturar a mente da criança. Então você pede para que um técnico corte aquelas 500 cenas que você, né, acha que não pode ser passada, não pode ser permitida. E ali a criança se senta, você liga o videotape e a criança assiste apenas aquilo que ela tem condições de assistir. A providência divina, ela é bastante cautelosa nesse sentido. A providência divina é bastante prudente neste sentido. Nem mais, nem menos, não é? Numa dessas oportunidades, o Espírito viera dar uma ajuda no caso de um companheiro de quem estávamos tratando. Em tempos idos, fora um dos principais instrumentos dos terríveis desvarios daquele a quem desejava agora ajudar, a libertar de suas angústias. Mesmo assim, ainda trazia ressábios de ironia. Ao manifestar-se, fez uma saudação. Divino, divino. Então, mesmo assim, esse espírito, ele esteve presente com o intuito de ajudar um outro amigo que se fazia presente. Mas, mesmo assim, ele ainda continuava assim, irônico. Tanto é que quando tanto é que esse espírito, quando se fez presente no campo vibracional do médium, ele foi muito irônico com Hermínio Miranda, dizendo a ele, divino, divino, como por exemplo, mestre, mestre, né? Isso aí é ironia. Isso mostra ainda que o espírito ainda não está preparado ainda para auxiliar. Dando sequência. E o médium dobrava-se sobre a mesa, de braços estendidos, fazendo mesuras. Servira aos imperadores romanos, olha quanto tempo. Eles serviram, né? Os dois serviram aos imperadores romanos. Eles ainda se julgavam deuses. Olha só. Eles ainda julgavam-se deuses, né? Eles ainda se julgavam deuses. Os dois julgavam-se deuses, né? Dizia, estava, porém, bastante lúcido. Informou-me de que, nesse interim de quase 2 milênios, tivera outras encarnações,
Olha só para você ver como que é interessante. Estava, porém, bastante lúcidos. Informou-me de que, nesse interim de quase 2 milênios, quase 2.000 anos, tivera outras encarnações. Lamenta a perniciosa influência que exerceu sobre os seus soberanos, assolando-lhes paixões aviltantes. Eram pobres criaturas desequilibradas, mas ele não. Estava perfeitamente lúcido e consciente do que fazia, utilizando o poder dos Césares para promover seus interesses inconfessáveis. Por isso, estava ainda preso a eles. Vou voltar aqui, ó. E consciente do que fazia, utilizando o poder dos Césares para promover seus interesses inconfessáveis. Por isso, estava ainda preso a eles. Quanto ao cristianismo, já sabia naquele tempo que era a doutrina melhor, mas rejeitou-a deliberadamente, porque não lhe convinha. Digo-lhe que precisa agora encarar seu antigo amo, não como a um poderoso, mas como a um espírito infeliz, desarvorado e sofredor, que precisa de muita ajuda e compreensão. Então, olha só para você ver, 2.000 anos se passaram. Naquele momento, né, praticamente 2.000 anos se passaram, né, já havia se passado, e ele ainda continuava praticamente cego, não tinha evoluído nada, reencarnara algumas vezes durante esse período, mas continuava praticamente do mesmo jeito. Promete ajudar e diz que o que o salvou foi a visão de um homem pregado à cruz. Olha só para você ver uma coisa aqui. Promete ajudar e diz que o que o salvou foi a visão de um homem pregado à cruz na antiga Roma e cujo olhar não mais esquecera, através dos tempos. Aqueles olhos lhe penetravam as mais profundas e ignotas camadas do ser. Imagine bem uma coisa para você ver. Vamos raciocinar aqui. Esse ser, ele ainda continua assim, com uma certa ironia, achando que pode ajudar, mas não está em condições, porque ele ainda sofre, reencarnar algumas vezes nesse período de quase 2.000 anos, e mesmo assim encontra num estado de ignorância, de sofrimento muito grande. E o mais interessante é que ele confessa que ele teve a oportunidade de ver aquele homem que foi pregado na cruz há 2.000 anos atrás. Então aqui ele está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha só, e cujo olhar não vou voltar. Promete ajudar, diz que o que o salvou foi a visão de um homem pregado à cruz na antiga Roma. Ele está falando de Jesus aqui. Foi a visão de um homem pregado à cruz na antiga Roma,
e cujo olhar não mais esquecera, através dos tempos, aqueles olhos lhe penetravam as mais profundas e ignotas camadas do ser. Imagine só, esse ser teve a oportunidade de ver os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, teve a oportunidade de ver o Cristo naquela época e mesmo assim ainda continua perdido, né? Um dia conversando com vó, eu peguei e perguntei para a vó assim, falei, vó, porque vó é um espírito muito evoluído. Vó encontra-se, há uma mensagem dela no Evangelho segundo o Espiritismo, ela ajudou na codificação da doutrina. Vó já foi sentenciada à morte naquelas épocas várias vezes o seu corpo foi consumido por labaredas de fogo, né, por feras, várias encarnações ela passou e ela foi sacrificada, morta, porque ela não abjurou o Cristo. Então eu perguntei para ela assim, eu falei assim, ô vó, onde estão aqueles que desobedeceram os desígnios de Deus quando o Mestre Jesus aqui na Terra esteve há 2000 anos atrás? Porque é preciso saber, não é? É preciso saber. Pois nós sabemos que Pôncio Pilatos, ele pegou o Cristo e pôs assim numa repartição lá, e pôs Barrabás junto, e mostrou os dois, Barrabás e o Cristo, para a multidão, e pediu para que a multidão resolvesse aquele probleminha que ele não estava conseguindo resolver. Na verdade, consta-se a justiça divina que ele se acovardou naquele momento. Então, ele transferiu a responsabilidade para a humanidade. Então ele disse mais ou menos assim, quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Solte Barrabás e crucifique o Cristo. Tá bom, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Onde estão aqueles, vó, que naquele momento pediu para Pôncio Pilatos soltar Barrabás e crucificar o Cristo? Aí ela me disse assim, onde eles estão, meu filho? Onde eles estão? Você não acha que um deles à minha frente se encontra fazendo determinada pergunta? Ai, gente do céu. Eu sei que eu fiquei totalmente desconcertado. Você não acha, meu filho, que um deles à minha frente encontra fazendo tal pergunta? Então você observa que a espiritualidade não julga. A espiritualidade não aponta. Ela não desfaz, não humilha ninguém. Mas você observa uma coisa. Eu fiz a pergunta, vó, onde estão aqueles que pediram para que o Cristo fosse condenado? Ela simplesmente, ela não julgou. Ela apenas me disse, você não acha que um deles à minha frente encontra-se fazendo a determinada pergunta? Para quem sabe ler, gente, um pingo basta.
Depois eu me associei, eu consegui associar essa resposta de Jó a alguns sonhos que eu já tive com Jesus. Aí eu consegui entender certos sonhos que eu já tive com ele. E é interessante que todos os sonhos eu me via na condição de um traidor. Por isso, a minha vontade neste sonho era vê-lo novamente, ajoelhar em teus pés, beijá-lo e pedir-lhe perdão. Mas uma voz por dentro me diz assim: não há necessidade, meu filho, de você me pedir perdão. Apenas auxilie os teus irmãos que, igual a você, desgarrado de meu rebanho se encontra. Então auxilie os meus irmãos que, igual a você, se encontra desgarrado do meu rebanho. É assim, né? A providência divina não julga. Ela nos dá a oportunidade de nos redimir. Então vamos para o próximo vídeo.